Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, esse é o primeiro programa do nosso novo programa Regularize Já, que vamos abordar os temas de regularização de imóveis, tirar dúvidas, trazer exemplos reais, né, Joslaine? É isso daí. A gente começou com esse projeto aqui por conta de uma deficiência ali na nossa região, aqui na região dos Lagos, e nós nos propomos a fazer esse programa semanal aí, toda terça-feira, com as possibilidades de regularização do imóvel de posse. E aí a gente vai tirar dúvidas, falar dessas possibilidades. Exatamente. Um dos assuntos que nós vamos abordar hoje é a questão da uso capião, judicial e extrajudicial, que é a questão do administrativo e perante o juiz. A gente vai mais ou menos nessa linhagem, principalmente em relação à segurança dessas regularizações. Começar com uma breve apresentação, né? Meu nome é Juerri Fernandes. Eu estou nos negócios imobiliários, não só na compra e venda de imóveis, como também cursos e mentorias. Há 9 anos no ramo, então tenho bastante exemplo e bagagem para estar conversando com vocês, passando exemplos que já aconteceram com os meus clientes e Eu já estou na advocacia desde 2007, não vou falar a minha idade, né, gente? Vamos dar uma... Faz pouquinho tempo. E no direito imobiliário também, já há mais de 15 anos. Vim de Goiânia para cá para mexer com a regularização de imóveis. Eu vim conhecer, na verdade, a região dos Lagos e já voltei para Goiânia com o escritório montado, porque eu vi esse nicho aqui. Nós estamos desde 2017 definitivamente aqui fazendo regularização. Então, a minha área específica é a especialização em direito imobiliário e no empresarial. Mas hoje o foco no nosso programa realmente é imobiliário. Exatamente. Então, Joslaine Paião, para quem quiser achar aí nas redes sociais, quem quiser me achar também, Joerri Fernandes. E resolvemos fazer esse programa, trazer esse conteúdo, porque vemos muitos erros também e vemos a necessidade de trazer mais informação. Não tem hoje muito no ramo imobiliário quem traga essas pautas, traga aí esclarecimento, ainda mais sem custo. A maioria já quer cobrar, já quer aí dizer que é um bicho de 7 cabeças e viemos simplificar para vocês e explicar que a posse em si ela não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Para quem não sabe, hoje o Brasil é um país que mais tem posse, né, no mundo. Tem muitos imóveis que são irregulares no Brasil, principalmente aqui na nossa região, a região dos Lagos. Então, vemos essa necessidade de trazer informação para, claro, depois trazer também o auxílio. Aqui a gente percebe, por exemplo, lógico, a gente fala que é uma questão mais simplificada, mas também tem a questão da burocracia, né? Tanto no âmbito judicial como no extrajudicial. Quando eu estava comentando aqui que tem a possibilidade de você regularizar a sua posse perante a justiça ou perante o cartório, que desde 2017 para cá com o provimento, houve uma possibilidade agora de você regularizar perante o cartório. Lógico, tem vários requisitos, é um pouco mais, digamos, simplificado, mas lógico que infelizmente a gente encontra umas barreiras de morosidade em ambas as situações, mas a possibilidade de você resolver perante a justiça e perante o cartório. Isso torna mais acessível a regularização no sentido de documentação. Por exemplo, uma uso capião extrajudicial. Você vai fazer perante o cartório, você vai reunir toda a sua documentação de posse, pessoas que estão lá há 30 anos, 40 anos, que têm conta de água, de luz, nunca teve nenhum incômodo, nem de vizinho, nem de um suposto proprietário, você consegue possivelmente resolver isso perante o cartório. Aí eu vou falar daqui a pouco mais sobre a questão de custos. Muita gente pensa assim, mas é muito caro no cartório, na justiça. A gente vai explicar um pouquinho também sobre isso. E a questão da uso capião é justamente para mostrar a possibilidade das pessoas que compram os imóveis aqui na região na posse. Que acontece muito, né, Juí? Porque existem vários tipos hoje de regularização dos imóveis irregulares. Porém, hoje a mais fácil, mais rápida e menos burocrática é através do uso capião. Então, aqui, a Joslaine trabalha muito com o uso capião porque é o que é a mais eficaz, né? Então, vamos trazer o exemplo da uso capião de todos os tipos de regularização que poderíamos fazer aqui na região. Estamos trabalhando com o uso capião, né, Joslaine, no caso, e eu na parceria, justamente para trazer mais simplicidade, né? E aí, uma das perguntas também, né, recorrentes a esse assunto, primeiro é qual a necessidade
né? Porque muitos hoje, por se acostumaram com a posse e não entendem a questão dos riscos. E depois a outra pergunta seria quais os meios de fazer, né? E se seria judicial, extrajudicial. E aí vamos explicar um pouquinho sobre isso. A necessidade é simples. Se você tem um imóvel que é posse, como já falo, é posse. Você não é o proprietário desse imóvel. Ah, eu tenho uma casa, eu preciso de um empréstimo bancário. Esse documento não vai servir. Olha, eu tô querendo vender financiado. Esse documento não vai servir. Se amanhã depois aparece uma outra pessoa e registra esse imóvel no nome dele, o que acontece muito aqui na região é isso. A lei fala que quem é dono quem registra. Então, assim, eu tenho só um documento de posse. Aquele imóvel, ele não existe juridicamente. Ele existe de fato, mas ele não existe juridicamente. Eu tenho filhos, eu quero fazer uma doação para os meus filhos. Imóvel de posse, você não faz doação. Eu quero passar para o meu nome do filho, para o meu nome do meu filho, mas eu quero ter o direito de usar desse imóvel até eu morrer. Um imóvel de posse você não faz. Então, a segurança jurídica, sem contar o valor de mercado, né, gente? Que sobe bastante. Em média de 70%. É um imóvel na posse e um imóvel escriturado. Então, assim, as vantagens são inúmeras. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente tem aqui uma visão muito, às vezes, inocente, eu diria. Porque muita gente chega lá no escritório, compra um imóvel e fala assim, não, doutora, mas eu tenho um documento. Eu fui lá no cartório e eu registrei. Só que na maioria das vezes só reconheceu firma da assinatura. Né? E a outra questão também da IPTU, do IPTU. Trazer aqui um exemplo que acontece muito, principalmente em Unamar, no 2º Distrito de Cabo Frio, é que muitos clientes são do Rio, são de outros estados aí do Brasil, e aí compra a casa em Unamar, deixa lá, né, porque se sente seguro com relação à documentação entregue, e aí, infelizmente, quando retorna ao local, se depara com uma construção, com um muro, né, com pessoas ali construindo nesse imóvel, né, ou nesse terreno. Então, esse é um risco da posse, inclusive. Então, essa também é a real necessidade, porque quando você tem ali o seu imóvel legalizado, se você chega e vê uma situação dessa, você tem como recorrer. A posse já é um pouco mais difícil, ainda mais se a outra pessoa foi na frente, infelizmente entrou com o escapião para estar tomando aquele imóvel de certa forma. Nós tivemos um caso, inclusive, lá no escritório, né? Bem semelhante. Uma pessoa comprou um terreno, foi realmente para o Rio de Janeiro, e quando ele retornou, já estavam com a metade do terreno dele construído. Então, ele entrou em contato e falou, doutor, e agora, né? Vou brincar aqui. Eu falei assim, agora você senta e chora. Mas, lógico, tem jeito? Tem, mas é muito mais difícil. O que aconteceu? A pessoa que também estava fazendo o muro também tinha um contrato de compra e venda. Também tinha pago o preço. Ou seja, aquele mesmo terreno foi vendido para duas pessoas de boa fé, duas pessoas que fizeram o contrato, duas pessoas que pagaram o preço. O único beneficiário com isso foi quem? O proprietário, e para a gente resolver isso judicialmente. Quem é que tem direito? Quem comprou primeiro? Quem comprou depois? Isso é muito difícil de resolver, porque a gente leva para a justiça, o juiz vai analisar um conjunto de provas. Talvez a questão de quem comprou primeiro pode ser um dos critérios de desempate. Mas às vezes ele comprou primeiro, o outro já fez benfeitorias, né, nesse período que ele está no Rio. Então ele já tem ali um direito de retenção. É uma situação bem complicada. Agora, se você comprou e você foi o primeiro e já deu entrada na uso capião, ou seja, você já moveu um processo de regularização antes do outro. Então tem uma série de coisas que a questão da regularização te dá uma segurança, sim, imensa. Em relação ao simples contrato, né? E agora que trouxemos um pouco a questão dos riscos, trazer também as vantagens, né? A questão da valorização que você citou há pouco, é que rende muito mais e é menos burocrático do que investir em imóveis de leilão. Por quê? Os imóveis de posse, principalmente aqui na região, estão bem abaixo do valor de mercado. Né? Então, você compra hoje um imóvel de posse, claro, verificando a primícia, a procedência, comprando com um profissional qualificado, que esteja te trazendo clareza e segurança. E aí, você fazendo esse serviço de regularização, que nós também oferecemos, nós hoje entregamos esses dois serviços juntos, você compra a sua casa de posse com a primícia e ganha não, né? Você faz o serviço... Ela já tá querendo vender meu serviço de graça aqui, gente. E aí, você já sai ali
ali com o seu outro contrato de regularização iniciado para você ter o RGI daquele imóvel final. Então, você vai ganhar aí aproximadamente 70% de lucro real nesse imóvel. Por quê? O mesmo imóvel que você pagou aí 50% abaixo do valor de mercado, você, depois de regularizar, pode revender aí pelo valor bem maior. Então, é muito menos burocrático do que investir em imóveis de leilão. Eu trago imóveis de leilão porque é um investimento bem conhecido no ramo imobiliário hoje. Então, hoje você investir em imóveis de posse aqui na região dos Lagos, principalmente na Mar no segundo distrito de Cabo Frio, e fazer essa regularização, você vai estar aí dando um baita salto no investimento, né? E ficando milionário cedo. Vou começar a fazer isso, comprar também, vender além de regularizar, você acha que não? né? Já estamos aí no caminho. A gente fala muito dessa questão de regularização de posse aqui na região, porque aqui a gente conhece a área. O pessoal fala assim, mas tem outras regiões aí. A gente está falando especificamente daqui, porque é o mercado que a gente vive. Apesar que aqui na região tem outro risco, né, gente? Tem muita área ambiental, tem muita área da marinha. Então, quando você vai adquirir um imóvel, a gente conversa muito sobre isso lá no escritório, a questão da tranquilidade de pessoal responsável para a regularização, mas também profissionais competentes na venda, na intermediação. Já aconteceu de cliente meu comprar terreno no contrato de compra e venda e na hora de procurar a gente para regularizar, infelizmente, é impossível. A terra dele estava todinha dentro de uma reserva ambiental. Não tinha como fazer nada. Outros casos, terra do INCRA, porque aqui tem muitos assentamentos que ainda pertencem ao INCRA. Há uma comercialização, a pessoa compra e quando vai ver também é terra do INCRA, aí não cabe uso capião, gente, tá? Terra de estado, seja estado federal, município, terra que pertence à marinha, terra ambiental, não cabe nenhum tipo de regularização. Então é isso aí, a gente entra também com a questão da primícia e também da investigação desse imóvel que você compra, né? Porque isso eu acho que é muito importante, até para você futuramente ter uma possibilidade de regularizar. Então, aqui na região a gente fala que é possível, porque a gente já conhece o mercado e a gente já consegue dar uma direção para o cliente. Olha, você vai comprar esse imóvel, tem como a gente fazer um levantamento, uma certidão de zoneamento perante o município, se pertence, se tem reserva ambiental, se é total ou é parcial, a gente consegue fazer toda essa investigação antes, né? E aí já pulando para a parte da compra do imóvel, né? O cliente já comprou, investiu no seu imóvel conosco, e aí vai para a parte da regularização, com certeza, conosco. E aí vai para a parte da regularização, né? E aí a grande dúvida dos clientes seria a questão realmente dos custos, porque tem muitos que acham que é um bicho que sai de cabeça, que é muito difícil, ou então que fica muito caro, né? Isso não é uma realidade. Então hoje nós oferecemos as duas modalidades, que é a judicial e a extrajudicial, né? E aí eu vou deixar você explicar um pouco a diferença das duas, até para a questão de custos. É claro que cada caso é um caso, tem que ser avaliada a primícia, né, o local e tudo mais, mas o cliente hoje comprou sua casa, ele pode entrar com esses dois métodos, né, com esses dois tipos de uso capião. E qual seriam as diferenças? Então, quando eu comecei com essa parte de regularização, uma das maiores problemáticas que a gente tinha, que nós enfrentamos, ainda inclusive em alguns municípios, é o preparo, né, do próprio cartório de entregar esse serviço. Surgiu o provimento, até hoje, agora em 2023, nós tivemos um outro com mais interferência do poder jurisdicional em cima desses procedimentos. Por quê? Quando na justiça você tem um processo padronizado, né? Tanto é que desde a época da faculdade você já estuda o processo civil, você já tem aquele segmento. Na via administrativa varia muito de cartório para cartório. Então isso pra gente foi um problema e continua sendo em algumas comarcas. O extrajudicial você faz direto no cartório. Na maioria das vezes a gente tem que pagar essas taxas. Existe sim a possibilidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de pedir a isenção dessas taxas, mas isso eu vou falar depois, porque é um assunto um pouquinho mais difícil. Hoje em dia, se você tiver uma documentação robusta, olha, eu já estou lá naquele imóvel há mais de 10 anos, eu tenho conta de luz, eu tenho conta de água, eu tenho um contrato de compra e venda, tem uma vasta documentação, a gente consegue fazer no extrajudicial. Ele é mais rápido, em regra mais rápido, e menos burocrático. Para todos os dois modalidades. O que você precisa é de uma planta feita por um bom
profissional. No caso, um bom topógrafo. Ele tem que ir lá fazer a planta do seu imóvel, do seu terreno, gente. Quando a gente fala de uso capião, vou deixar isso bem claro. A uso capião é do terreno, tá? Não inclui a construção. Depois que faz a averbação. Isso, depois a gente regulariza a construção. Porque um dos requisitos para você ter uma BITS perante o município é que você tenha o documento, o registro daquele terreno no seu nome. Então, a uso capião é sempre em cima do terreno, tá? E só explicando também que você falou de 10 anos, ter que estar 10 anos na posse, mas lembrando que se você comprou a sua casa agora, você pode usar o histórico, a primícia que antecedeu dali. Então, a gente quando vende a casa para o cliente, nós entregamos toda a primícia. E aí o cliente ele vai usufruir daquele histórico para comprovação do tempo de posse para o capião sair no nome dele. Então, não necessariamente a pessoa tem que estar no imóvel os 10 anos. Isso. A pessoa que comprou agora. A gente vai usar esse histórico. A posse, ela é cumulativa. Ela pode por conta desde o primeiro dono até onde chegar. Isso. Então, quando eu falo 10 anos, realmente, a Joeli lembrou aqui que é uma particularidade. Você pode pegar, às vezes a pessoa comprou um terreno em 2002, vendeu para você em 2017. Então, esses 15 anos, ele já é considerado posse, que durante esse tempo todo, e óbvio, quando a gente vai entrar com o processo de uso capião, a gente tira todas as certidões para saber se não tem nenhum processo envolvendo aquele terreno, se ninguém está questionando aquilo na justiça, se não faz parte de algum tipo de inventário. Então, a gente faz todo um levantamento do terreno. Estando tudo ok, vamos para extrajudicial, vamos fazer no cartório, porque realmente é mais rápido. A gente sabe que a justiça é muito mais demorada, né? Então, a gente tem mais. Isso a gente tem sempre que analisar caso a caso. Não dá para padronizar. É a mesma coisa de valores. Hoje as taxas de cartório, ela é em cima do seu valor do imóvel. O valor do imóvel. O valor de 1 milhão, por exemplo. Quanto que eu vou gastar de taxa num terreno que eu paguei R$1 milhão? Basicamente, você vai gastar entre certidões, ata notarial, registro e as notificações, essas coisas, em torno de 12 a 13 mil reais. Isso eu tô falando pela tabela do Rio de Janeiro, tá? Aproximadamente. Pode ser que saia um pouco menos, pode ser que saia um pouco mais. É mais ou menos nessa faixa. Agora, judicial. Qual é a vantagem de pessoas que não têm? A gente sempre procura facilitar para o cliente. Olha, eu não tenho muita pressa, doutor, eu quero regularizar. Mas a minha renda é até R$5 mil por mês, minha renda comprovada. Então, você consegue fazer na justiça com a gratuidade de justiça. Então, ele demora um pouco mais? Demora. Mas aí você consegue isenção de todos os atos, inclusive lá no final, quando você ganhar o uso capião. Então, aí a pessoa vai ter que pagar somente o serviço profissional que você contratar. O resto a justiça vai disponibilizar para você tudo de graça. Então, muita gente, às vezes senhorzinhos e pessoas mais idosas que já estão naquele imóvel, que são aposentados, que no Rio de Janeiro também tem até acima de 60 anos, até 10 salários mínimos, consegue essa isenção das taxas judiciais, então para eles é mais vantajoso, entendeu? Então, resumindo, você comprou a sua casa, se você não tiver pressa da regularização, você pode ir para o meio judicial, se você tiver, é claro, uma comprovação de renda até 5 mil. Sim. E aí vai demorar um pouco mais. Se você tiver pressa, então a gente vai para o extrajudicial e aí você paga umas taxas, né, as taxas do que tem que pagar, e aí você tem o processo mais rápido. Outra questão também que é bom a gente compartilhar, seria que se você deu entrada no usucapião, você já pode anunciar o seu imóvel ali, que vai ter o RGI do seu imóvel. Isso vai valorizar o valor de mercado da casa. Se nesse meio tempo do processo vender a casa para um outro cliente, esse outro cliente é que entra no processo e o usucapião vai sair no nome dele. O judicial, você pode pedir a substituição do polo ativo, que chama... Isso. Agora, no cartório, já fica um pouco mais complicado, tá? Mas no judicial, nesse decorrer do processo, você consegue substituir. Ao invés de sair para você e depois lá no final você passar para a pessoa que comprou, Sim. você pode vender, a pessoa assume o processo dali para frente, né? A gente junta tudo, mostra para o juiz que foi vendido, e aí no final vai sair em nome dele. Então, quem quiser valorizar o seu valor de imóvel, né? Valorizar o valor de imóvel da sua casa hoje, já pode dar entrada no processo e pôr para vender, dizendo que no final do processo vai ter o RGI e automaticamente vai aumentar o valor do imóvel. Inclusive, ali mesmo na região, a gente tem fechado algumas áreas para regularização que são dos próprios construtores. O que acontece? A área, eles
pegam, constroem as casas em 150 metros, 200 metros quadrados, e a gente sabe que para desmembramento, aqui em Cabo Frio, dependendo da área, 360 metros quadrados. Então, a gente não consegue desmembrar. Aí o que a gente está fazendo? Para dar garantia pro comprador, ele está comprando aquela casa e a gente já está começando a mexer com o processo de regularização, preparando toda a documentação. Então, logo ele quite a casa, a gente já consegue fazer essa regularização. Então, para quem está comprando também é excelente. Por mais que eles financiem direto com o construtor, chega no final, ele tem a certeza de que ele vai ter aquela reconhecimento daquele uso campeão, né, de propriedade. Inclusive, vocês construtores já estamos fazendo esse serviço. Não queria explanar, mas já vou jogar no ventilador. Tem um construtor aí que fechou já os serviços conosco e aí estamos fazendo de todo o empreendimento, né? São aproximadamente 24 casas excelentes, perto da praia, está com valor exclusivo, muito barato. Me chama aí que eu vou passar mais informações. É muito difícil, cara. E aí, é dessa maneira. compre e regularize. E aí, esse valor está abaixo do valor de mercado, vale super a pena, não deixe de me procurar. E aí, a gente pegou toda essa área, né? É nós que eu falo, a doutora é de frente, mas eu aí nos bastidores. E aí, pegamos essa área para regularizar. E aí, eu queria que você também trouxesse, né, pra gente, qual a vantagem de entrar com toda a área e não somente uma pessoa daquele empreendimento. Então, essa é uma outra questão que a gente tem estudado muito ali na região. De antemão, eu tô falando, gente, o comercial é ela, tá? Tudo ela tá falando em vender. Eu tô aqui dando informação e ela quer vender todas as áreas que vão vender regularizado. Eu não gosto de trabalhar com a uso campeão coletivo. Ali, o Namar mesmo, a gente tem conversado com algumas associações, feito algumas regularizações. Por quê? Quando você fala em uso campeão coletivo, junta um monte de gente e entra num processo só. Isso atrapalha muito. Por quê? Porque às vezes um entrega o documento, outro não entrega. Eu não gosto de trabalhar desse jeito. Eu prefiro trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, essas 24 casas. Se os 24 moradores entrarem com o processo, um vai servir de documentação para outro, a gente pega provas emprestadas de um processo para o outro, e o juiz vai conseguir ter mais ou menos uma decisão unânime de todo mundo. A vantagem, né? Custo sai realmente mais barato, porque se você vai tirar a certidão para uma casa, você tira para todas. Se você vai fazer as metragens são mesmo, uma planta com o topógrafo serve para todas. Então acaba que o custo diminui muito. A associação que os imóveis têm tamanhos diferentes, da mesma maneira. A associação ela consegue fornecer uma documentação para gente. Por exemplo, eu faço a sua regularização e eu faço do Caselle. Então, eu menciono no processo do Casé que você também está na mesma situação, que você tem mesmo. Então, um acaba dando força para o outro e deixa o processo mais, digamos assim, mais ágil. Porque dificilmente vai ter uma decisão no seu processo que tem as mesmas características diferente do outro. Então, a gente ganha força e consegue uma redução de custo. Agora, o uso campeão coletivo... mas a vantagem de fornecer para todo o empreendimento e todo mundo entender a importância, né? Além de, claro, você vender muito mais rápido e trazer uma segurança mais para o cliente, porque uma coisa é você vender uma casa de posse, outra coisa é você vender uma casa de posse já oferecendo o serviço de regularização, né? Então, estamos também entrando em associações, né? Não só do 2º Distrito, como em outras na região dos Lagos, trazendo essa proposta. Justamente juntar as pessoas para diminuir o custo e ter mais aí jurisprudência, eu adoro falar dele. E ter mais aí exemplos para facilitar e agilizar o processo. Então, é muito importante que pessoas se reúnam e entendam a importância de se ajudar para estar entrando com esse processo. Porque tudo que a gente vai fazer, você tem que juntar toda aquela documentação. Começar, por exemplo, uma associação. Você vai pegar lá quem foi o dono do primeiro terreno, quem que fez o loteamento, se algum loteamento já foi registrado ou não, faz planta de sobreposição. Gente, eu falo que a parte burocrática realmente é do advogado, que a gente mexe com a pancada de documentos. Para o cliente é fácil, o que ele vai ter que fazer é pagar e entregar alguns documentos que a gente pede, né? O restante fica por conta do escritório. Então, quando a gente vai movimentar toda essa máquina para juntar a documentação, para fazer para uma única pessoa, o custo é maior. Se você junta tudo isso e faz para 20, 30 pessoas, óbvio que vai ficar os custos muito menor, né? Quando eu falei certidão, cada certidãozinha no cartório hoje é 140, 150 reais. Então, para tirar 100 e poucas
certidões, a gente consegue tirar uma só e que vai servir para todo mundo. É verdade. E sem falar que um acaba testemunhando para o outro, ajudando o outro. É verdade. Facilita muito, né? E é verdade que você vai sortear uma casa aí no final? Eu já falei pro Casé não dar essas ideias, porque agora tá Foi o assim. Casé. Soprou aqui no meu ouvido, ó. Tá desse jeito agora. Tô Sorteando. sorteando uma casa. Olha isso, eu posso pegar uma casinha de boneca. Ai, né? A gente ai, faz. Você não falou o tamanho, né? Se era pra moradia de humanos, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tem uma pergunta, pode? Com certeza. Você falou sobre uso, posse, beleza. MST, Tá. e aí? Como tirar esse pessoal que invadiu uma área produtiva? Então, o MST entrou numa área produtiva, um mandado de uma liminar de desocupação. Por que que acontece? O pessoal confunde muito essa posse com essa invasão, né? Hoje em dia, essas invasões com terras produtivas, entrou a coisa, entra com uma reintegração de posse e tira essas pessoas. O INCRA, para poder você entrar, provar que a terra não está produtiva, o INCRA tem que reconhecer que aquela terra não está produtiva, fazer a desapropriação daquela terra, pagar para o proprietário para depois assentar as pessoas. Agora, o MST, eles querem mesmo que fazer aquilo à força, né? Entra ali e quer fazer na marra uma divisão de terras ali. Eu não vou nem assim me posicionar, porque isso pode dar confusão, eu sou contra. Porque quando o pessoal fala assim, eu falo, eu trabalho com regularização de imóveis. Muita gente já olhou para mim e falou assim, doutor, mas você está fomentando invasão. Eu falei, não, calma aí. Eu não estou fomentando invasão, eu não estou ali regularizando imóveis que estão em ocupações ilícitas. Não, eu estou regularizando imóveis de pessoas que já têm o direito de estar ali, que já estão ali comprovadamente há alguns anos. Mas eles têm ainda, foi até bom você falar, o pessoal tem muitas vezes preconceito. Já tive, por exemplo, clientes que têm fazendas, né? Fazendas enormes, que hoje são meus clientes, mas quando eu conheci, falou assim, não, mas você tá fomentando aí a invasão de terras. Olha que loucura, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. A gente fala em posse mansa e pacífica. Ninguém quer entrar com foice, cadeado, derrubando cadeado, ou matando gado, nada Como disso. nós falamos, o Brasil hoje ainda se encontra muitos imóveis irregulares, né? Muito mais do que deveria. E aqui em Unamar, no 2º Distrito de Cabo Frio, né, conforme a senhora mencionou, trabalha-se com a posse mansa e pacífica, que é livre de embargos. E existe mais de 36 tipos de posse. Não, as pessoas têm essa ideia de que posse necessariamente é de invasão, e não é, né? Então, aqui do 2º Distrito, como outras regiões aqui da região dos lagos, é a posse mansa e pacífica livre de embargos, não a posse de invasão. Para vocês terem uma ideia, né? Um caso. A gente tem uma área, eu advogo com o pessoal que tem uma área lá em Guarulhos, em São Paulo. Em 2014, um pessoal invadiu. A gente conseguiu, na hora que eles invadiram, já entrou com a reintegração de posse, né? Para tirar todo mundo dali. E nós ganhamos. Só que, infelizmente, a justiça é muito demorada. Isso foi em 2014. Até hoje o pessoal não saiu. Por quê? Porque até que a justiça dá a decisão, recursos, e para tirar, hoje em dia, essas pessoas, por isso que acaba dando força para essa questão da invasão. Hoje, para você tirar um pessoal desse da área, dependendo do tempo que eles estão lá, você precisa da ajuda do município, do conselho tutelar, da proteção ao idoso. É um aparato tão grande que acaba ficando insustentável, acaba não ficando prático, né? Você acaba não tirando. Mas invadiu, entrou com um pedido de reintegração, juiz deferiu, tem que tirar imediatamente. Por isso que falo, o direito ele tem que ser aplicado na hora, caso contrário ele perde. O que aconteceu, tipo assim, casos abandonados, morreram os proprietários, né, por idade avançada. Deixa eu descansar. Aqui tem muito acontecendo isso. Então, a família que mora em cidade distante não quer nem voltar para ver o imóvel, quer passar, vou ficar uns 20 anos sem ver. Nessa brincadeira de 20 anos, alguém já está morando ali há mais de 10 anos, como caseiro, né? E aí? Família perde. Porque a menos que seja um caseiro realmente, que a família mantenha com essa pessoa uma relação de comodato. Olha, eu vou deixar você morar, mas em contrapartida você cuida do imóvel. Eu tenho um caso, inclusive, um processo no Rio de Janeiro com o Rio das Ostras, assim. O que é importante? Se você vai ficar 20 anos e quer colocar alguém para cuidar, faça um contrato de comodato. Né? Você está cuidando ali, mas é um contrato de comodato. Agora, se você não vem, nem sabe quem está na sua casa, fatalmente você vai perder. Porque a pessoa vai entrar ali e daqui a pouco ela bota luz, bota água, tá ali há 10 anos,
se não tem um título nem nada e foi realmente uma invasão, 15 anos extraordinário, se a pessoa comprovar que mora ali há 10 anos, ela já consegue um reconhecimento. Então, você não pode. O dever do proprietário é cuidar do imóvel. Se você larga lá, aí. E se você bota alguém para morar que seja um caseiro, ele não é remunerado. Então, você faz um contrato de comodato. Porque o comodato, na hora que sair, você notifica a pessoa, tem que sair. Ela sabe que ela está morando ali de favor. Eu tenho um caso desse que a pessoa entrou com pedido de uso capião e, na verdade, era um processo de comodato. Entendeu? É complicado. Caramba. Mas aqui tem muito. É. Já peguei vários casos e que ganhou, tá? Já tá na casa em Búzios, por exemplo, 20 anos lá abandonada, a pessoa tá morando lá há 10, 12 anos. Ninguém apareceu. Muita gente ali em Búzios vinha conhecer, principalmente estrangeiros, compra e vai embora. Nunca mais volta. E aí a pessoa descobre, vai lá, fica. E ganha. Mas isso não é uma má-fé da justiça brasileira, de repente? Então, mas é o tempo, né? Quer dizer, a lei, a própria lei mostra isso, né? Porque, assim, a pessoa que entrou, ela não entrou de boa fé. Porque ela sabia que aquilo não era dela, ela não tinha comprado. Então, ela não foi de boa fé. Só que o uso campeão extraordinário, ele não exige a boa fé. Se você comprovar que você está 15 anos na posse daquilo, você não precisa ter um contrato de compra e venda e você não precisa ter boa fé. É só você provar que você usa aquilo ali como residência sem ninguém contestar durante 15 anos. Então, a lei dá essa possibilidade. Porque a pessoa que entrou, ela realmente sabendo que o imóvel não era dela, que ela não comprou, não é boa fé. É uma invasão, né? Foi uma invasão. Só que o tempo em que ela invadiu e que ela permaneceu e ninguém foi lá questionar, por isso que eu falo, o proprietário ele tem que cuidar do imóvel dele. Se ninguém chegou lá e questionou ela, uma invasão se tornou uma posse, um lance pacífico no decorrer do tempo. Nem sempre é justo, né? Mas... E trazendo aqui um exemplo e tirando uma dor de cabeça também de boa parte de alguns compradores de casas em Unamar, é que acontece muito também, das vezes, o corretor de imóveis ou a pessoa que está intermediando a venda não pesquisar a procedência do terreno, né, da casa. Então, às vezes, casas lá no 2º distrito falam que 95% é documentação de posse. Sim, 95% mas tem 5% que pertence a terrenos registrados, principalmente ali perto da praia. E acontece que o corretor ou o intermediador, ele vai vender aquela casa como posse, porque falaram para ele que era posse, ele não vai buscar uma verificação mais a fundo, e ele vende como posse, vai passando como posse para um, outro vende como posse para outro. Quando vê, esse último comprador não tem nenhum tipo de acesso ao dono do terreno, e esse terreno ele é registrado, ele tem a escritura e o RGI. Muitos pensam que esse é um caso perdido, mas esse é um caso cabível de uso capião, né? Dá para fazer uso capião. Uma problemática que eu vejo nessa questão do registro, que também são situações que nós já pegamos no escritório, por exemplo, o terreno é registrado em nome de João, lá em 2000. Aí um foi comprando para o outro, passando através de contratos de compra e venda. Quando um belo dia, um que é o 5º ou 6º que já tinha comprado o imóvel... Resolveu verificar... Não, o oficial de justiça bateu lá na porta dele com a penhora do imóvel dele. Caramba. Por um registro de penhora, por uma dívida do proprietário registral do ano de 2000. Então, por exemplo, você tá ali achando que você comprou, você investiu no seu imóvel, e daqui a pouco o oficial de justiça bate na sua porta dizendo, olha, isso aqui tá registrado, apesar de você ter comprado com posse. E aí é toda uma briga para reverter a situação. Por isso que eu falo, tem corretores e corretores. Não é porque te falam que é de posse que você não tem que buscar a fundo a procedência. Então, hoje, você, cliente que esteja pensando em comprar em locais de posse, verifica bastante com quem está comprando, se tem nome de referência, se o corretor ele entende do que está falando, se ele sabe o que é posse mansa pacífica, porque o corretor ele tem essa obrigação de buscar a procedência, ele tem que informar, né? E tem que fazer essa pesquisa, porque tem terrenos lá que são registrados e às vezes tem construtoras que fazem 3 casas, vai vendendo como posse e aí vira uma bola de neve até chegar nessa situação de penhora. O importante, eu sempre falo assim, quando a gente auxilia nas negociações, né? O escritório também auxilia muito na aquisição de bens. E você na venda, a gente faz essa parte de documentação. Mesmo que não tenha, não tem registro, vai no cartório e faz uma busca pelo endereço. Porque você vai ter uma certidão no cartório dizendo, olha, isso aqui não tem registro. Então, se futuramente
você vier a ter um problema, você fala, ó, mas na época eu fui no cartório, eu tirei uma certidão e não constava nada. Então você já mostrou a sua boa-fé. Documento à parte. Exato. Qual que é a obrigação de quem está comprando um imóvel? Tirar a primeira coisa, se tirar uma certidão de R$ 11 daquele imóvel, se você não sabe se tem registro, faz a busca pelo endereço, tira certidões em nome do vendedor, né? O vendedor tira a certidão em nome dos compradores também, porque muitas vezes compra a prazo, né? Não sabe se a pessoa vai conseguir cumprir ou não com o contrato. Eu acho que isso é importante. E dependendo da área, tira uma certidão de zoneamento e ambiental, para ter certeza que aquilo ali não tem nenhuma implicação de meio ambiente, né? Que aqui na nossa região isso acontece muito. Então são coisas básicas. Lá no escritório mesmo, né? A gente está acostumado até tirar certidão de processo. Tiramos tudo. Vasculhamos a vida da pessoa. Porque as pessoas acham que casa de posse é de 100 mil, 200 mil, mas não. E aí eu não me canso de trazer o caso que a senhora sempre traz à tona da casa que era de 1 milhão ali perto da praia em Unamar e deram um contrato de gaveta, só que com duas páginas. E aí a pessoa quase perdeu o imóvel porque tinha, né, o tal registro estava em caso já de tomada. Então, é importante, sim, verificar essa procedência e exigir do profissional que você está comprando essa clareza e essa documentação, essa pesquisa mais a fundo. Principalmente para quem não conhece a região de Unamar, ali os imóveis perto da praia, muitos têm RGI do terreno. É que nem a associação, né, chamamos de residencial, mas é uma associação de moradores, o Long Beach, por exemplo, que é uma associação bem conceituada, tem imóvel lá de 1,5 milhão. Eu acho que não acha um imóvel por menos de 300 mil. E ali, a maioria é legalizado. Então, vai comprar uma casa ali, já vê a procedência, vai intermediar uma casa ali, já vê a procedência, porque tem que fazer essa pesquisa funda para trazer segurança e, é claro, né, não acontecer uma dor de cabeça futura, porque é muito chato você, em vez de entregar um sonho para o cliente, você entregar uma bomba. Né? Então, é importante fazer essa verificação de procedência e entender sobre o que está falando, estudar, pesquisar e se respaldar. O que a gente sempre fala, né? A questão de procurar bons profissionais. Não precisa ser eu advogada. No contrário, você já fala assim, ó, compra comigo. Você não precisa me contratar como advogada. Não, mas eu falo muito assim, mas eu, por exemplo, já verifiquei, porque eu sempre trago essa questão do esclarecimento sobre documentações nas minhas redes sociais. Eu não trago só imóveis, não faço vídeo só de imóveis. E aí, tem muitos clientes que me vêm como referência para perguntar sobre, se sentem à vontade para perguntar sobre, e eu tenho certeza que eles vão se manifestar. Que já me perguntaram, Juerri, eu tô fechando essa casa tal, o que eu preciso? Me manda a documentação, verifica para mim, eu posso comprar essa casa? Eu sempre auxilio, ó, essa documentação tá correta, mas pede isso, pede aquilo, sem cobrar nada, sem custo nenhum, porque eu acho que mexer com o sonho das pessoas tem que ser algo levado muito a sério. Então, não necessariamente eu brinco, compra comigo e comprem, tá? Mas não necessariamente você precisa comprar comigo, porque é importante, mesmo comprando com outro, você fazer essas exigências da procedência e da documentação. É contratar pessoas, né, profissionais capacitados. Comprometidos Exatamente. também, né? Então, assim, você vai ser um corretor, você vai ser uma imobiliária, pessoa jurídica, você vai ser um advogado. E o importante é que a pessoa tenha entendimento do assunto e consiga te dar o maior respaldo possível. Eu falo que é muito mais difícil você consertar um erro do que você tentar evitar. E, infelizmente, no nosso país, a gente não tem muita questão preventiva, a gente tem mais a contenciosa. Depois que arrebentou a porta, aí vai ter que trocar, né? A fechadura. Então, assim, muitas coisas você consegue evitar com pequenos passos, com pequenas coisas. Eu falo até um simples comprometimento de você comprar um imóvel, mesmo que na posse, parcelado, guarda todos os comprovantes. Exatamente. Coloca exatamente no contrato como que está sendo. Eu vejo, chega lá e fala assim, como é que você comprou isso aqui? Eu paguei à vista. Cadê o comprovante? Não tenho. Na época eu dei um carro, não sei o que, isso aqui. Então você não comprou à vista. Você colocou um carro na negociação. Porque se você precisa levar isso para a justiça, o juiz vai querer saber como que você pagou aquilo. Se eu faço as transferências, guardo os comprovantes. Exatamente. Digitaliza, bota no computador, eu tiro uma pastinha lá, né? As pessoas que são mais... do papel, guarda tudo, deixa tudo arrumadinho. Você que já comprou a sua casa de posse, não comprou comigo, estou de coração bem partido aqui. Gente, ela tá mas se você que já comprou a sua casa de posse e quer fazer a regularização, né? Também pode contar conosco para fazer. Eu brinco assim e tal, mas nós temos grandes parcerias com grandes imobiliárias em Unamar.
eu sempre bato muito nessa tecla que nós não somos concorrentes, nós temos que ser uma classe unida, um precisa do outro. Eu tenho parcerias no Rio de Janeiro, tenho na região serrana, tenho em diversos locais e também um na Mar. Então, eu também abri as portas, nós abrimos as portas para quem quiser trabalhar com casas na posse e trazer uma segurança a mais para o cliente, oferecer também esse serviço de regularização. E aí, né, Sim, a gente tá, eu falo assim, a gente colocou um escritório ali com essa intenção, Sim, sim. né? Não precisa, às vezes eu tô com dúvida, gente, o escritório tá Vai ali à lá, com disposição, certeza, com certeza. conversa, a gente troca ideia, vê a melhor solução Sim, para sim. resolver. Além dessa parte de regularização também, a gente dá muito suporte na questão de loteamento, regularização de loteamento, instituição de condomínios. Então, assim, o escritório não fica só nessa parte de uso campeão. A gente oferece vários outros serviços, todo envolvendo imóveis. Então, a gente está ali para poder, eu acho que se unir mesmo, Sim. ajudar. Eu acho que hoje em dia essa ideia de concorrência... Né? Está ultrapassada, então ultrapassada. Hoje Hoje em em dia dia temos que ter pra todo parcerias. mundo. Exatamente. Então, se você vê essa necessidade de trazer para o seu empreendimento, se você vê essa necessidade de trazer para o seu bairro, se você vê essa necessidade de trazer para a sua imobiliária, ou se tem alguma dúvida relacionada à documentação, né, de imóveis, de legalizações, e isso aqui eu estou falando também com os profissionais aí de intermediação, né, corretores, enfim, pode nos chamar também, pode nos procurar, que estamos também com projetos avançando de palestra, né, de mentoria. Eu já tenho um curso voltado para corretores. Então, se você precisa de uma palestra na sua imobiliária, ou na sua região, ou numa associação, quiser que possamos ir até o local, explicar melhor, pode nos chamar, que estamos aí à disposição. Queremos passar informação para vocês. O que a gente percebe também, eu faço consultoria para algumas imobiliárias, né? Consultoria jurídica. A gente tem muitos problemas em relação à responsabilização da imobiliária na transação e também do corretor pessoa física. Então, assim, eu falo que corretor não é só vender um imóvel, né? Você tem uma implicação jurídica para isso. Então, quando a gente está falando da questão de treinamentos, de palestras, para a formação desses corretores, não é mais no sentido de capacitar mesmo. Quanto mais, eu costumo falar que quanto mais profissionais competentes, no meu ramo principalmente, quanto mais corretor tiver no ramo, que seja bom, que tenha consciência da documentação, que consiga fazer isso, meu trabalho vai ser desenvolvido muito melhor. Porque se ele atende o cliente com a documentação mais robusta possível, quando aquele cliente me procurar para regularizar, vai estar tudo mais certinho, não vai me evitar trabalho, né? Tem cliente que chega lá, tem um contrato de compra e venda, não tem os históricos, não tem comprovante de nada. Então, assim, fica... um deserto para a gente começar a fazer um processo investigativo e conseguir resolver. Então, essa capacitação de corretores e até implicação jurídica. Hoje você tem a lei de corretagem, você tem que responder por aquilo. Muitos erram por não saber, por não conhecer. Muitos não querem, né? Mas outros realmente não sabem. E aí... Quem esteja de frente do negócio ali tem essa meio que obrigação de passar essa informação para os seus colaboradores, até porque as implicações jurídicas vão vir direto para a imobiliária. Para a imobiliária, exatamente. Então é importante fazer essa questão da capacitação, né, para o profissional entender até onde ele pode, até onde ele não pode, quais são as suas limitações e as suas obrigações, né? Porque, geralmente, quem está na linha de frente ele é o corretor. Ele que vai captar o imóvel, ele que vai intermediar o imóvel. Então, quando ele vai captar o imóvel, ele já tem que verificar toda essa procedência da documentação. É ele que tem que verificar se não existe ali nenhuma pendência, se realmente o imóvel é de posse ou não. E aí, sim, passar para outro profissional para vender, ou ele mesmo vender. Então, ele está na linha de frente. Então, é importante, né, as imobiliárias entenderem, os empresários entenderem a importância de capacitação, né? E vai todo aquele leque de envolvidos, né? Numa ação judicial, por qualquer motivo que seja, por documentação, por falta de estrutura, até questão de construção, muito também que a gente pega. Vai a imobiliária, vai o corretor, muitas das vezes as pessoas entram até contra o corretor pessoa física, vai o proprietário, então envolve todo mundo. Eu acho que onde a gente entra que também é a questão dos contratos, né? Contratos bem elaborados. Como você mencionou, chegar uma casa de 1 milhão com um contrato de 2 folhas. Gente, na verdade, não tinha nem 2 folhas. Era o nome do vendedor, o nome do comprador e os dados do terreno e o preço. Só.
Mais nada. E um imóvel de 1 milhão eu pago à vista. Quem é que paga um imóvel de 1 milhão à vista sem um comprovante bancário? Pegou uma mala de dinheiro, entrou... Em Unamar, em Eu Unamar, não vou dizer que seja possível, né? Unamar, Mas, assim... eu já tive que contar dinheiro aí na mesa. Não, é sério, eu já tem história. Não, mas assim pra mesmo contar. assim, tem um recibo. E Sim, hoje em dia a gente sim. tem... validar com o juiz. Juiz não é bobo, não é à toa com que é certeza. juiz, né? Aham. Ele pega esse tipo de coisa. Aí você vai explicar pro juiz, não, doutor, olha, excelência, eu paguei 1 milhão, mas eu dei um carro, dei uma casa, tá? Então por que não tá explicado isso daí? Exatamente. Eu tive relatos de funcionários lá no escritório que já trabalharam em imobiliárias que... Não, a gente tirava uns pedaços do contrato porque dava, Ah, dava muitas folhas. misericórdia. Não sabia nem por que tava tirando. Olha a loucura disso, cara. Chega a ser cômico, eu tenho que dar risada, porque isso não existe. Eu já presenciei realmente clientes tentando tirar dúvidas de contratos com o corretor e o corretor boiando, porque ele nem pegou o contrato para ler antes de se colocar na linha de frente para intermediar. Então, eu sei que são situações que depois são engraçadas, mas imagine, gente, são sonhos, né? Tem gente que junta aí uma vida inteira de luta, de um trabalho árduo para conseguir realizar o seu sonho ali naquele momento. E aí, quem está de frente não ter essa responsabilidade, né? De estar entregando um serviço de excelência e não se capacitando para isso. Então, é importante entender a responsabilidade hoje do corretor de imóveis para estar principalmente trabalhando em uma área onde muitas coisas, muitos imóveis ainda são de posse, né? A maioria. A maioria. Mas, assim, o mais importante, que eu acho que é o nosso objetivo aqui, é saber passar para todo mundo que está nos assistindo, que já nos conhece, é a possibilidade realmente de resolver essa questão dos imóveis de posse. Quem já comprou há muito tempo, quem está comprando, fazer uma programação. Quem quer comprar, já pode. Quem quer comprar. Fazer uma programação de regularização. Porque assim, eu falo assim, não, mas a pessoa já se esforça tanto para comprar um imóvel, às vezes fala assim, mas eu não tenho agora condição financeira para poder regularizar. E também não tem documento suficiente. Eu acho que até isso é importante, ter uma conversa com o advogado da sua confiança. Por quê? Porque ele vai te orientar a quais documentos você já tem que ir pedindo, como que você tem que ir fazendo. Se você não conseguir regularizar hoje, mas você vai preparando todo o seu, o seu histórico de documentação para daqui 1 ano você conseguir fazer, daqui 2 anos. A gente faz muito isso também lá no escritório. Porque às vezes a pessoa chega, mas ela não tem nada. Então a gente vai orientando. É verdade que você não é Casa de Bahia, mas parcela em 10 vezes sem juros? Cara, ela tá... Cartão de crédito, boleto bancário. Ela tá querendo me pressionar de toda maneira. Agora mesmo ela falou, compra uma casa comigo e ganha regularização. Aí depois falou que eu tô sorteando uma casa. Agora tu vai me comparar na 10 casa vezes de sem Bahia, juros. 10 vezes sem juros. Rapaz, daqui a pouco eu tô com a UAB lá batendo na minha porta. Ô, doutora, o que é isso? Cadê? A duplex, cadê? Tá vendo? Difícil, hein? Se deixar com É ela... casinha de boneca, gente, ó. Se deixar com ela, daqui a pouco eu tô com um monte de gente lá. Chega no escritório e tem uma fila. Eu só tenho uma coisa pra falar. Eu vou chamar minha advogada. Resolva com ela. Eu sempre quis falar isso. Ela arruma as coisas e fala assim, quem qualquer coisa você resolve com a minha advogada, né? No caso, a advogada sou eu. Tá bom. Mais um pouquinho aqui, hoje eu tô perdida. Amanhã vai ter uma fila no escritório. Vim aqui cobrar minha casa, né? Em Unamar. Sabe onde é o shopping? Aquele prédio onde é a padaria Unamar, todo mundo conhece pão padaria Unamar. Em cima, as salas em cima, assim. Só estender a mão, já pega um brioche. Exatamente. Você desce ali, toma aquele café, um pãozinho de queijo, aí você sobe, compra uma casa e você tropeça, cai no escritório de regularização e se precisar de consultoria jurídica ou serviço de topografia, nós também temos. Gente, isso aí eu já posso falar também. A gente tem um profissional que trabalha com a gente que é muito bom, preço bom, já que tô falando, não posso fazer propaganda do meu serviço, né? Mas dele eu posso. Preço bom, um profissional super competente. E ali a gente precisa realmente de uma planta bem estruturada, porque eu falo que o Unamar é um processo de investigador. Toda vez que a gente vai fazer uma música peão ali, a gente tem que procurar o loteamento antigo, que muitas vezes não sabe, a prefeitura também não tem muitos registros. Olha, como diria meu avô, uma labuta. Até a gente conseguir localizar tudo. E ele é muito bom nisso. Então tem uma pessoa para indicar. Serviço de topografia já ajuda bastante, porque se marcar errado, né? Infelizmente, às vezes acontece,
para reverter uma burocracia muito porque maior, sai né? registrado tudo que vai, na finalização da regularização, o que vai para o registro é justamente aquela medição que o topógrafo faz. A gente também tem na equipe arquiteto e engenheiros, Aham. que acontece? Ali a gente também tem muitos imóveis que o terreno é escriturado e a casa não é averbada à construção. Então, nós temos arquiteto, engenheiro que faz essa parte aí pra gente também. Então, ou seja, você chega lá, você compra, Consegue regulariza, tudo. faz tudo. Porque A às gente tem uma vezes equipe não tem montada. uma conversação entre um profissional e outro, né? É. Quando faz com dois profissionais que não estão tendo essa conversa, essa ligação, pode deixar a desejar ali alguma coisa no meio do caminho e complicar o caso, demorar para sair. Então, a proposta de justamente ter tudo isso dentro ali, né? De uma equipe só, de uma né? equipe só, que conversa entre si, que se entende, é a facilitação de todos os processos, né? E a agilidade também. E aí, vai divulgar o da equipe empresarial também. Isso vai ficar pro próximo programa, porque ó, eu falo que a Jory, desde que eu a conheci, ela é virada no 12. Se é tipo assim, ó, chega lá, doutora, 10 minutos, gravar vídeo, 10 minutos. Eu não tenho tempo nem de tomar um cafezinho. Tô até tendo pesadelo já. Não, é porque, enfim, né? Quem trabalha na corretagem sabe que a gente é uma rotina muito intensa, uma vida muito intensa. E, assim, eu gosto muito de ajudar. E quando eu vejo essa necessidade de ter serviço, de ter clientes ali precisando de auxílio, aí eu quero trazer essa informação, quero trazer, enfim, esses serviços também de palestra, de mentoria. Né? Eu até comentei na entrevista que nós fizemos aqui, que seria muito fácil reter informação, né? E aí pegar mais clientes, ganhar mais. Só que a gente está realmente trabalhando agora na divulgação e no esclarecimento. Eu estou brincando aqui na questão dos serviços, mas o objetivo principal desse programa é o esclarecimento. É as pessoas entenderem que a posse e esses serviços não é, né, muito complexo. Dá para simplificar, não dá para custear aí, né? Então, justamente é trazer a informação. E nos próximos programas vamos trazer também mais pessoas aqui para estar. A gente vai trazer algumas situações práticas, até o depoimento de pessoas que já passaram, né, por situações ali mesmo em Unamar, de que tiveram quase perdendo seu imóvel. Então, o objetivo é esse mesmo. Sim. E além, lógico, da USCA Peão, a gente vai trazer outras modalidades de regularização, né? Tanto judicial quanto o extrajudicial. De a questão do loteamento, que a gente falou, REURB também, que é um processo que muito se falou aqui na região, mas infelizmente a entrega não foi muito satisfatória, né? Então, acho que são outras modalidades aí que a gente vai esclarecer. Mas o principal ali, que é o carro-chefe de Unamar, justamente uma coisa que a pessoa fala muito, comentou, um construtor comprou um terreno de 600 metros quadrados, ele fez 4 casas no terreno de 150. Doutora, é possível eu registrar só o meu pedacinho, só meus 150 metros? Gente, pela USCA Peão, sim. Você consegue ter a escritura, o registro, desculpa, só do seu pedaço. Então, isso é muito bom. Coisa que com desmembramento, se você não obedecer às leis da prefeitura quanto ao tamanho do terreno, você não consegue. Então, com a USCA Peão, você consegue. Você consegue regularizar 50 metros, se você quiser. Também o direito de laje, enfim, tem várias outras modalidades. E o bom da USCA Peão é isso, você regulariza o seu pedacinho. Por isso que eu falei no começo, que existem vários tipos de regularização de imóveis irregulares, instituição de condomínio, averbação, REURB, só que hoje o meio mais prático, mais rápido e menos burocrático é ainda o USCA Peão. Ali para nossa região, não tenho conseguido colocar outras situações que não seja o USCA Peão. Até pelo perfil, né, de como que é ali, por fato de ser fazendas, as pessoas foram vendendo e fazendo loteamentos irregulares, porque os loteamentos não foram registrados, e aí a gente está conseguindo ali mais com a USCA Peão mesmo. Alguns judiciais, outros extrajudiciais aí que estão vários em andamento, mas está indo muito bem. Eu acho que cada dia que passa as pessoas estão se conscientizando mais, nos procurando mais para tirar dúvidas, e a gente fica muito feliz de poder esclarecer, de poder orientar. Como eu disse, às vezes não vai ser agora, mas a gente orienta para arrumar a documentação para futuramente a pessoa estar se organizando para fazer isso, né? Eu acho bem válido. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, então. Muitos perguntam, eu não tenho condições agora, mas gostaria de me preparar, né? Gostaria de uma informação.
Então, eu sempre falo, traga os casos que Isso. a doutora vai estudar, vai apresentar ali a solução para quando você puder, você está entrando com esse processo, mas não deixa ser uma limitação para que você não obtenha informação. Se você Sim. se sente inseguro, quer saber mais, nos procure, né? Se tem aí um grupo de pessoas que estejam interessados em fazer esse processo, seja uma associação, seja aí um empreendimento, pode nos chamar, que A vamos gente lá tem trazer esse até se esclarecimento reunido com alguns pessoal do bairro, É. né? Com o presidente de bairro, essas coisas. Aí chama, faz uma reuniãozinha com trazer as algumas pessoas. informações. É isso. A gente informa e tira dúvida. Pode ir lá no escritório também, se quiser conversar, tomar um cafezinho. comprar uma casa. Meu Deus do céu. Olha, Já vi quando eu falar. não tem jeito. É, Se você for, não esquece, levar uma mala de dinheiro e comprar uma casa. Porque ela já tá acostumada a contar. Você viu ela falando que ficava contando dinheiro lá? Vou até comprar uma maquininha, porque você vai levar em dinheiro. Mas é né? verdade, que eu já fiquei 2 horas, contando O dinheiro. café, pro você... café. Ah, mas olha só, pelo preço do café que a gente tá todo mundo falando aí, né? Uma malinha de dinheiro, uma xícara de café. Não é nem a casa só. Não, com certeza. Mas é isso. Então é isso. Então, Cansamos? cansamos também, com certeza. Acredito que passamos aqui algumas informações, quebramos algumas crenças e barreiras. Acredito que a posse, né, o osso capião no bicho de 7 cabeças. E nos próximos programas vamos destrinchar mais os tópicos, trazer mais pessoas. Então, se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, deixem nos comentários. Pode nos procurar também depois nas redes sociais. Juerri Fernandes, não, juro que é esse meu nome mesmo, né? E Joislaine Paião. Não é duplo sertanejo, Não. tá, gente? Porque eu falei, qual é a possibilidade das pessoas se encontrarem com esses dois nomes, né? E montar aí uma parceria de trabalho. Então, realmente. Mas dá uma quando chega- palhinha aí, vê se você sabe cantar. Ah, sim. Eu vim de Goiânia, mas eu não canto nem. Rapaz, se fosse depender disso, é melhor eu ficar como advogada mesmo. Eu morri Eita. de fome. Não. Viver da minha arte no semáforo aí cantando, não ia dar, não. Então, esse Mas é é o isso, primeiro programa Regularize Já, da Joerri Paião Negócios Imobiliários. Até a próxima. Se despede aí. Até mais, gente. Até semana que vem. Qualquer coisa, estamos nas redes sociais, o WhatsApp, é só nos contatar. Com certeza. Tchau, tchau.